Olá, bem-vindo para você que está chegando agora no programa Divinista aqui na Vibe Mundial. Nossa gratidão a você que está conosco desde a madrugada, né? Desde a madrugada. 8 da manhã. Nós estamos tratando hoje de um tema, as Bíblias Comentadas, que é baseado, nosso propósito aqui é baseado no livro A Bíblia dos Espíritos, de Oswaldo Polidoro. Então é importante passar para você o nosso WhatsApp. Caso você queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para o nosso WhatsApp com o nome e endereço. Quem já tem o Evangelho Eterno, pode pedir também hoje o livro A Bíblia dos Espíritas, que nós estamos tratando aqui. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E quem não tem o Evangelho Eterno, pode pedir o Evangelho Eterno e a Bíblia dos Espíritas essa semana, que você recebe aí com muito carinho, com muito amor, tá bom? Eu dou um livro para vocês, ele já dá 2 livros, então eu vou dar todos os livros. No nosso portal www.conhecerpratransformar.com.br tem toda a obra de Oswaldo Polidoro para download gratuito. Mas vamos esclarecer, você vai dar todos os livros, ou você vai indicar onde pode baixar todos os livros. Aliás, você está fazendo, o pessoal está fazendo um trabalho maravilhoso, que é de entregar os livros físicos em biblioteca, né? E essa semana aí teve um agradecimento da biblioteca. De qual é a biblioteca? Já tivemos do Sul, agora tivemos da Bahia. Mas a gente está tendo do Brasil inteiro. O Brasil inteiro está respondendo, porque a gente está enviando por e-mail, oferecendo para quem queira, para as bibliotecas que queiram, toda a obra reeditada de Oswaldo Polidoro. Então, são mais de 20 livros. E aí eles escrevem, dizem que querem. Dizem que querem, para onde não quer, a gente... Quem não quer, baixa da internet, se lá se quiser, ouve, não. Mas quem quer, manda para a gente, dá todos os dados, o endereço, etc. A gente se reúne, porque a gente precisa levantar esses livros, né? E a gente levanta os livros e disponibiliza. Está fazendo você? Tem umas 8 pessoas. 8 pessoas. Uma ação que eu chamei de sensacional, porque a gente disponibiliza os livros para alguém que queira. Mas colocar na biblioteca é sensacional. Todas as bibliotecas possíveis, né? Sensacional. Todas as bibliotecas. Porque tem algumas que são muito técnicas, mas não, o tema ele não é muito. A gente fala, mas não tem problema, deixa, porque vai que você mude o currículo em algum momento e você já fica com a certeza. Já fica ali. Porque, de novo, né, qual é o principal objetivo nosso, do trabalho em geral, inclusive todo o trabalho? Inclusive o nosso. Divulgação. Divulgação. Disponibilização. Né? A gente não tem a pretensão nem de convencer ninguém, nem de converter ninguém, fazer prosélito, mas nada. De informar, de disponibilizar. E a partir daí, cada um pense, avalie e tome suas decisões. Por isso que a gente fala assim, puxa vida, a gente já falou isso aqui, não tem ninguém que encarnou nesse planeta que não tenha como uma das suas missões conhecer as verdades divinas e trabalhar para que elas sejam conhecidas. Aí você fala assim, mas o que eu posso fazer em casa? Eu crio 5 filhos, não tenho tempo. Você está ouvindo o programa? Indica o programa para sua amiga. Sim. Porque ela entrando, ela pede o Evangelho Eterno, pronto, a informação está disponibilizada, né? O conteúdo da prova está lá com ela. Pronto, ela estuda se ela quiser, você já fez o seu trabalho. Né? Retomando aqui, em toda a obra de Oswaldo Polidoro, a gente vê um destaque grande a 3 pontos fundamentais. A lei de Deus, são os 10 mandamentos, a revelação, que é o cultivo mediúnico, e Jesus como exemplo de comportamento, exemplo de vida. Então, falamos do item 23, né? Vamos para o item 24 agora. Mas eu acho que você ainda ia comentar alguma coisa do 23? Não, do 23 eu acho que deu para falar dos pontos principais, né? A gente estava até conversando aqui, né? A gente pode falar 2 horas de cada tema, porque o Jorge até comentou, um assunto, um ponto vai puxando o outro. E isso é uma coisa interessante da gente ressaltar, né? Tudo vai para a unidade mesmo. Unidade, literalmente. Tudo que existe de diversificação é manifestação desta mesma unidade em todos os sentidos da vida, inclusive no sentido de conhecimento. Então, acho que dá para a gente ficar por aqui no 23. Então, a gente recomenda que as pessoas leiam, claro, e vão para o 24. Porque vai ter continuidade isso daí. Que ainda é sobre a mediunidade e revelação. Aliás, é um dos temas que o Sr. Oswaldo mais explora, dentro da obra. Então, o 24 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse texto o Sr. Oswaldo extraiu do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E só para dar um pouquinho do contexto, se a gente for lá em Lucas 22, 41, a gente vai encontrar assim: e apartou-se deles
Está falando quem? De Jesus. Cerca de um tiro de pedra. Não sei muito bem quanto é essa distância, mas não deve ser muito longe, certo? E pondo-se de joelhos orava. Está falando de Jesus. Quer dizer, Jesus saiu de perto de algumas pessoas e foi, Dos apóstolos. foi lá orar. Foi orar. Quem viu a série Chosen viu bastante disso. De vez em quando ele se afastava. Fica aí. Pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, desculpa, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, Jesus. E posto em agonia, orava mais intensamente, e ele continua dizendo. Então, mas o ponto aqui é o anjo que o confortava. Por que isso? Porque ele já tinha visto que ele iria ser crucificado. Né? Então ele estava em agonia mesmo. E eu vou direto para o comentário do seu Oswaldo aqui, né? Porque, de novo, o tema, como a gente vai olhar, a gente pode comentar muito a respeito, trata-se de revelação. Aqui está no Evangelho de Lucas, fala-se de um anjo, fala desse conforto que um espírito prestou a Jesus naquele momento, porque Jesus, independentemente de ser o espírito enorme que era, estava reencarnado, relativo, sujeito a todas essas condições humanas, emoções, sofrimento. Senão não teria nem mérito, né? Se ele viesse numa condição excepcional, não teria mérito. Aí ele fala assim, mas ele não era diferente? Claro que era, como espírito era. E mesmo como um espírito encarnado, ele não era a média, ele era acima da média, em termos de inteligência, em termos de dons mediúnicos. Mas ainda assim... E de fidelidade à sua missão. Porque fácil... Consciência. Porque é muito fácil, diante do perigo, você recuar. E por isso que ele também tinha toda a assistência e toda a ajuda do plano espiritual. Mas veja, que interessante. Mesmo nessas condições, e mesmo cumprindo uma missão, ele estava sujeito às leis fundamentais. Isto é que é de valorizar muito, de reconhecer. Até como um exemplo a ser dado. Eu estou nessa condição, eu sou um espírito desse nível, mas me submeto às leis regentes fundamentais como qualquer espírito em evolução. Então, isto é mais um exemplo. Por exemplo. Ele estava encarnado. Está encarnado. As dores precisa físicas. Comer, precisa dormir, ele tem dor, como vocês olham, ele vai no banheiro, né, passava por perrengue, né? Então tinha limitações, porque quando a gente está reencarnado... Era discriminado, né? Tinha limitações, porque quando a gente está encarnado a gente não tem aquela abertura que um espírito desse tamanho tem no plano espiritual, está sujeito à vibração densa do planeta, tudo isso, você precisa ter um esforço maior para se conectar com os outros, tudo isso, né? Então, é muito legal a gente ver esse exemplo também dele e reconhecer isso, né? Porque senão não seria exemplo de conduta. Jesus cumpriu a missão em condições humanas. Em condições humanas. Às vezes desumanas que fizeram com ele no final, né, cara? E aí o seu Oswaldo vem no comentário dele, né? Na hora de enfrentar a prisão, o julgamento, as aflições e a crucificação, Jesus teve um anjo ou espírito para consolar. E o seu batismo de espírito ficou sendo consolador. Moisés e os profetas ansiaram por isso longamente. A mensageria divina ou comunicação dos santos espíritos nunca faltou na terra nem em mundo algum. Por quê? Porque a lei, que a gente comentou antes, a lei de comunicação. Mas nos mundos inferiores, como por exemplo a Terra, os clericalismos tudo fazem para blasfemar contra a revelação com o fito de sustentar o seu comercialismo idólatra. Em um mundo como a Terra, onde homens fantasiados passam por ministros de Deus, pelo simples fato de ensinarem simulações e idolatrias, é certo que guerras, pestes e fomes sejam a herança de sua humanidade. Por que é importante a gente fazer só um destaque aqui? Porque senão pode haver alguma confusão. Mas por que blasfemar contra a revelação gera guerra, peste, fome? Então é um castigo? Não. É consequência. Desequilíbrio. Né? Quando nós estamos com falta de sintonia
ou sintonizados a planos que não são os melhores, recebemos comunicações que não são as mais benéficas ou mais produtivas, quando nós não respeitamos as leis fundamentais, principalmente no comportamento, nós geramos um ambiente de desequilíbrio, falta de harmonia, um ambiente que leva as pessoas a privilegiarem os vícios e deixaram de lado as virtudes. Consequentemente, o relacionamento piora, consequentemente, as relações deterioram, consequentemente, a vida como encarnado fica ruim em sociedade. Exponencialmente. É tão simples quanto isso. E tem uma coisa, Milton, não é só a questão da revelação em si, porque ela é importante, mas as instituições, elas também impediram o conhecimento. E por isso precisava o conhecimento das verdades fundamentais. Por isso que precisava abafar a revelação, porque se eu estou escondendo uma informação, vem um espírito mais elevado e fala, olha, não é isso. Porque ao esconder que todos somos centelhas divinas iguais, ao esconder que não existe um Deus desse e um Deus daquele, que Deus não é antropomórfico, que Deus não se vinga, que Deus não gosta, que nós temos que evoluir, temos que desabrochar o Deus interno, que todos somos fraternos, cria cisão quando isso não é ensinado. Abre possibilidades das guerras santas, por exemplo. Qual é a coisa mais absurda que é eu vou matar o outro em nome de Deus, que é o que a gente fez e faz até hoje. Então, olha o que... E se eu não calo a revelação, se eu não elimino essa possibilidade de contato dos planos superiores com o plano da Terra, ninguém corrige isso. Né? Palavras do Polidoro, a humanidade chafurda no erro. No erro, ninguém, por isso, fomes, pestes e etc. E guerras. Mas o mais maluco, a gente estava conversando em Cátia essa semana sobre isso, que é difícil de compreender, porque assim, se você aprende corretamente, e aprender corretamente com relação a essas verdades, uma das primeiras verdades é, somos imortais. Se somos imortais, a vida ela não acaba aqui, né? Nós estamos numa passagem e a gente continua. Se a gente continua, é impossível achar que o que a gente faça não tenha consequência ou a gente não tenha responsabilidade. Se a gente raciocina desse jeito, é impossível achar que a gente pode fazer coisas erradas ou prejudiciais a outro. Eu estou sendo muito simples, muito básico, para a gente tentar ver como nós somos incoerentes com a gente mesmo, o mundo, né? Se a gente trata mal, ou se a gente se desequilibra, é impossível a gente não admitir que a gente vai ter que responder por isso em algum momento. Pode ser que eu pense assim, não, mas acabou essa vida, depois, será? A Justiça Divina vai esquecer, eu vou dar um jeitinho, eu vou arrumar alguém que pague para mim, porque assim, vai ter que responder. Ainda que fosse por puro egoísmo ou por puro medo, nós deveríamos tomar muito mais cuidado com aquilo que a gente faz em todos os sentidos da vida. E você sabe, uma das coisas que mais me impactam, que eu não consigo conceber, é o seguinte. Vamos lá, você, Milton, tem 2 filhos, o João e o José. Tá? Então você é pai do João e do José. Aí o João fala que você pensa X coisa. O José acha que você pensa outra coisa. Ou você tem essa qualidade ou tem aquela outra qualidade. Aí o José vai, não, mas o pai não falou isso, não, porque o pai não sei. Vai e mata o João. E chega para você e diz, olha, viu, eu matei o João porque eu estava te defendendo. Qual é a lógica que existe? Essa coisa não entra na minha cabeça. As guerras santas antigas e atuais, qual é a lógica que existe? Mas achar que não vai ter consequência, que as coisas vão poder serem administradas ou perenizadas daquele jeito, conforme a sua visão e para o seu benefício. Então, é a única explicação. É você não atentar ou não prestar atenção ou não valorizar as leis no final das contas. A igualdade, que todos são iguais, que todos têm o mesmo programa, que todos têm a mesma sagrada finalidade, que todos têm a mesma origem. É falta de conhecimento, é falta de saber
O que nós estamos fazendo aqui? Quais são os nossos objetivos? Por que nós estamos aqui? Qual a melhor maneira de a gente aproveitar as oportunidades? É falta de conhecimento. De novo, a gente volta para um tema que é grave em todos os sentidos, que é a educação, é a formação. Correto? Eu vou perguntar para o Milton, ao assassinarmos, né, falando no plural aqui, Jesus, quem perdeu Jesus? Claro que não. Quem perdeu foi a humanidade. Tem um meme na internet, tem um meme na internet que também atuou agora. Chega um cidadão com uma nave interplanetária, interestelar, e, puxa vida, vocês aqui na Terra já receberam Jesus? Eu vou de planeta em planeta buscando Jesus. Você já receberam Jesus? O terráqueo fala, já. Nossa, que maravilha, onde ele está? Nós o matamos. Então, bem por aí, né? então, mas é isso. Aí quem que perdeu? A humanidade. Com certeza. No mínimo, olha, foram 2000 anos. Nós poderíamos hoje, né, e muita gente pode falar, mas como é que você sabe? Exatamente por conta da lei de comunicação e da revelação, que aponta o que acontece com outras humanidades que estão em níveis muito mais felizes com a gente por ter tido um comportamento diferente. Além né? de ter também uma profecia dizendo, né, de Isaías, que como estaríamos, né? Então, mas é que a profecia, ela é uma... Pode acontecer, não. Tanto é que não aconteceu. Então, você concorda comigo que você sempre vai acertar, você só não sabe quando. Né? Porque é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo, mas vai acertar. Mas quando você pega uma informação dizendo, ó, em tal lugar, a humanidade vive diferente, porque já está num outro nível de vibração, etc, etc. É uma informação, fala, não, então realmente está aqui, ó, está aqui um caso que se pode demonstrar. Claro que alguém vai questionar essa informação, vai questionar a comunicação. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Ciclo vicioso que não tem como sair. Mas sem dúvida que se nós tivéssemos entendido, se tivéssemos recebido aquilo que Jesus veio implementar há 2000 anos, né, a revelação, a implementação da revelação ou generalização da revelação, e tivéssemos passado a evitar os religiosismos profissionais ou instituições religiosas profissionais e ficar com aquilo que Jesus deixou, que ele não escreveu nada, ele não escreveu nada porque a revelação ia fazer esse papel de comunicação, então não precisaria escrever, né? Ele não escreveu nada também por conta disso, nós estaríamos numa outra situação. O mais incrível é que assim, estaria uma outra situação espiritual também, mas numa situação material, numa outra situação física, numa outra situação social, para o mundo diferente. Imaginem 2000 anos em que os 10 mandamentos estivessem sido vividos no planeta. A gente não teria guerra, não teria fome, não teria discórdia, não teria famílias desestruturadas. São 2000 anos de vivência dos 10 mandamentos. Nós realmente estaríamos numa situação bastante interessante, espiritual, por consequência material. E tem uma ordenança, né, de Jesus, onde ele diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Aí deturpou o Espírito Santo para ter essa parte de Deus, do Espírito Santo que reduziu o seu conceito, né? Espírito Santo são os dons mediúnicos praticados. A gente costuma dizer que o maior crime que nós cometemos, os dois grandes crimes, nós crucificamos Jesus 2 vezes. Né? Nós crucificamos Jesus quando crucificamos fisicamente e crucificamos Jesus novamente quando, bem mais tarde, lá com a Inquisição, a gente quase dizimou todos os dons mediúnicos, completamente dizimando os médiuns. Mais alguma coisa sobre esse tema que você quisesse completar, falar? Putz, tinha muita coisa. Não, mas acho que para a gente ficar nesse item, senão a gente ia ser, o programa que vem a gente não muda de item, a gente só mudar de item. Quer ir para o 23, 25? Podemos ir para o 25. Então vamos. Dá tempo? Dá. Então, a gente dá para... A gente tem de 2 a 3 minutos, dá então para dá para ler, dá para ler. Então, o item 25, ele vai falar sobre uma lei, outra lei fundamental, que é a reencarnação. Que é aquela que eu falei, né? Que as religiões combatem a revelação e a reencarnação. Apesar de estar na Bíblia também. Aqui ele tira um texto dos grandes iniciados, né? Que é incrível como ele tira texto do livro de Pitágoras. Então, se vocês puderem, esse livro também pode ser baixado. Leiam o livro de Pitágoras, que está no livro Os Grandes Iniciados. É um dos grandes iniciados que o Eduardo te retrata. Não, ainda não. Não, porque a gente ainda está
Se ajustando, certeza de que pode. A vida divina é uma série de mortes sucessivas, nas quais o espírito rejeita as suas imperfeições e os seus símbolos e cede à atração crescente do centro de gravitação inefável, o sol da inteligência e do amor. Eu vou repetir o texto. A vida divina é uma série de mortes sucessivas, nas quais o espírito rejeita as suas imperfeições e os seus símbolos, e cede à atração crescente do centro de gravitação inefável do sol da inteligência e do amor. Isso está lá em Pitágoras também, está lá no livro Os Grandes Iniciados, né? Eu vou ler o comentário, só para a gente não perder, né? O que o seu Oswaldo escreveu. Sempre os mesmos fundamentos emancipadores, o saber e a virtude, ou seja, o conhecimento e a prática. Enquanto isso se passa na esfera dos discípulos da verdade, o que acontece com os vendilhões dos templos, os religiosos profissionais? Como tratam eles os 3 sentidos da lei, que são a moral, o amor e a revelação? Então a gente vai notar que o senhor Oswaldo, ele usa diversos textos e ele traz diversas colocações, mas acaba remetendo tudo sempre ao mesmo ponto focal. Comportamento, né? Aqui ele fala da lei, ele fala da revelação e ele fala da moral, do amor, ou seja, comportamento, né? Então, a gente pode abordar isso de diversas maneiras, a gente vai ler de diversas formas, mas o ponto fulcral, como a gente lê às vezes, é exatamente isso. Então, a gente vai começar o programa que vem, na semana que vem, no mês que vem, desse item, porque é exatamente o que eu tinha notado. Eu separei alguns pontos, vamos explicar o que é morte sucessiva, por que ele põe, as suas imperfeições, o centro de gravitação, mas não foi esse a gente vai trazer isso, porque é nossa função esmiuçar também esses detalhes, mas o ponto central que o Oswaldo Polidoro coloca é exatamente o comportamento, a moral, a virtude, o saber e a virtude. O Milton abordou desse livro, de Oswaldo Polidoro, A Bíblia dos Espíritas, alguns textos da Bíblia judaico-cristã, que todo mundo conhece. E agora pegou um texto do livro dos Grandes Iniciados. Ou seja, seria bom, para quem queira, né, ter esse livro para ir folheando, ir lendo e estudando a respeito. Esse livro está disponível para quem queira ganhar. Basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. A Bíblia dos Espíritas. Bíblia dos Espíritas. Isso, a Bíblia dos Espíritas. O livro A Bíblia dos Espíritas, Oswaldo Polidoro, você pode receber se mandar para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E se você não tem Evangelho Eterno, você pede os dois, o Evangelho Eterno e a Bíblia dos Espíritas, porque os Grandes Iniciados, você pode comprar nos sebos, você pode comprar nas livrarias, e eu sei que tem em PDF na internet, né? A gente já viu isso, eu tenho ele em PDF também. E vale a pena você ler, tá bom? Milton, como sempre, todo programa assim, Milton, vamos pôr mais alguns itens, porque pode faltar item, Lenira, não vai dar. Mas vamos pôr mais um item, não vai dar, e nunca dá mesmo. É muita coisa pra gente falar, é muita coisa pra gente ver. Então, agora a gente vai para a nossa oração de final de programa. Então, você peça aí a Deus tudo o que você precisa, em termos de saúde, de questões financeiras, de harmonização, de tudo que você precisa na vida, mas peça muito, ponha seu coração à disposição do próximo. Peça pelas imensas torturas, imensas dores dos nossos irmãos de outros locais, de que não está na sua casa, que não está ao seu redor. Peça a Deus toda a proteção para a humanidade, tudo aquilo que a justiça divina puder definir, enquanto a gente ouve a primeira oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos.
envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Essa oração ela está no Evangelho Eterno, que o Jorge já vai falar para você. Você pode ganhar esse livro, se mandar para nós o WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. É sempre importante a gente fazer essa oração no final, gente, porque o conhecimento é importante, mas praticar um pouquinho. E a hora que a gente para pensar no próximo, a hora que a gente para pedir pelo outro, é um pouquinho que a gente está praticando, tá bom? Jorge, recadinho final. Para participar de oração em conjunto já é fazer o bem. Tanto que o mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando: procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos, onde se respeite a lei de Deus. E dizia ele: vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, respeitando assim o 4º mandamento da lei de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Muito importante a gente lembrar que a nossa primeira meta é manter-se na terra dos futuros ciclos, né? Vamos ficar aqui, não vamos lá ser expulso, não. A gente já comentou muito aqui. Então, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente volta aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, programa Divinista, Rádio Vibe Mundial. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Obrigada, Milton. Eu que agradeço. Até domingo.